dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula bem diferente e bem legal. E olha quem está aqui ao meu lado. Filme, por favor, esse maravilhoso, Bom que dia, tem muitos sexto memes. ano. Bastante, o rei dos memes. Como é que aqui. tá aqui do outro lado, Cid? É diferente, porque as mãos querem mexer, mas tem que segurar. Dá um oi para eles em Libra. Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje aqui, junto com a professora Dani. Vamos Então, lá. bora lá, gente. Título da nossa aula hoje, Pra Variar. O tema da nossa aula, variedade linguística, e a habilidade que iremos trabalhar, reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Objetivos da nossa aula, aprofundar-se nos estudos sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e conhecer as variedades da língua brasileira de sinais. Essa aula nós pensamos juntos, certo, Sidney? Sim, A gente estava fazendo uma aula de variantes linguísticas, lembra? Eu acho que foi semana passada. Semana passada. Não, essa foi semana retrasada, já faz uns 15 retrasada dias, que né? nós pensamos, exato. Isso. E aí eu vi que o Sidney falou, Dani, tem sinais diferentes também para as palavras, igual a gente, regionalismo, situacional, e a gente vai abordar um pouquinho isso aqui. Só que quem vai ficar comigo nesse primeiro momento é o professor que eu já vou apresentar. Antes disso, eu vou abrir o chat para vocês responderem aí para mim. 2 minutinhos para vocês responderem. Nossa língua é muito rica e vasta, como já vimos nas aulas anteriores. Além da língua portuguesa, existe a língua brasileira de sinais, a Libras. O que você sabe sobre essa língua, hein, Sidney? O que será que eles sabem? Olha, eu acho que eles vão responder super bem. Tomara. Então, 2 minutinhos para vocês responderem. Voltamos aqui. Então, muita interação no chat. Vamos lá, ó. Everton, deve ser, desculpa. Ele disse, eu sei que temos que usar as mãos para falar esse modo de dizer, né? São para as pessoas surdas e mudas, a Jaqueline falou. Aí a gente já pontua uma coisa aqui. Sandro, a língua brasileira de sinais é um monte de sinais de mão, igual jiu-jitsu do Naruto. Aí, é um tipo de comunicação para deficientes auditivos, o Bruno colocou. É uma forma de interpretação para pessoas com problemas auditivos, a Letícia colocou. Então, de certa forma, eles estão sabendo o que é, de forma geral, assim. Mas antes da gente falar com essa pessoa que eu convidei para vir aqui hoje, graças ao Sidney, nosso intérprete, eu vou apresentá-lo, tá? Então, calma aí. Quem que está aqui ao meu lado agora é um professor muito especial, nosso convidado, o professor Matheus Buenos Vale Machado, de 43 anos de idade.
Ele é pedagogo, pós-graduado em Libras, Educação para Surdos. E pós-graduado também em Educação Inclusiva, Educação Especial e Políticas de Inclusão. Então, nós faremos uma entrevista ao vivo, mas se ele quiser comentar alguma coisa do que eles falaram aqui, tá certo? Matheus, tá certo? Então, olha, realmente os meninos estão respondendo bem, que eu trabalhei com educação infantil há muito tempo, que, assim, desde a minha época eu era a única pessoa surda, junto com os alunos ouvintes, e não teve problema algum. Então a gente via o pessoal falar e a gente imaginava, poxa, o que eles estão dizendo? Depois mudei para uma escola especial, né, chamada Santa Terezinha, que é uma escola específica para alunos surdos. Meu pai e minha mãe, por exemplo, a gente não tinha comunicação e fomos direto para a escola. Uma escola enorme, eu fiquei até espantado. E quando abriu, eu entrei, que eu vi toda aquela estrutura da escola, eu fiquei até espantado. Eu falei, nossa, tinha lá Jesus crucificado, e eu não sabia o que era, nunca tive informação sobre. Eu falei, será que eles vão me crucificar aqui também e vão pôr uma coroa? Mas a partir daí, depois de bastante conversa e diálogo, meu pai e minha mãe foram embora, e eu falei, e agora? E a gente começou a chorar. Então, né, eu achei que eu fosse ficar igual eles. Então, parecia um caminho escuro para mim, foi uma coisa dificultosa. Veio a freira, é só um breve resumo da minha história para os alunos entenderem. Veio uma freira e me levou e eu fiquei com medo do elevador cair, fiquei muito assustado porque não tinha nenhum tipo de informação. Ninguém me avisou que ia me deixar numa escola assim. Quando chegamos numa sala de aula com muitos surdos, só alunos surdos, aquele silêncio, e os ouvintes, tudo quietinho, fazendo bagunça. Então, colocaram um crachá com o meu nome e daí começou essa minha trajetória. Sabe, gente, foi o tempo que a escola proibia a língua de sinais. Não podia de forma alguma utilizar língua de sinais. Então, nós fomos inserindo, porque era obrigado a oralizar, era obrigado a ser inserido numa cultura ouvinte. Então, é o contrário, né? Eles queriam fazer a primeira língua, a língua portuguesa, e quando a minha língua materna é a língua de sinais. E, puxa, eu achei o aprendizado bem diferente, através da visualização, né? Então, o surdo nunca vai ter língua portuguesa como primeira língua. Aí foi absorvendo a língua de sinais e tudo ficou bem mais claro. E eu achei interessante para os alunos do sexto ano conhecer essa história de uma escola onde tem oralização, fono, e a língua de sinais era proibida. É um pouco de história aí para vocês, sempre na oralização. E às vezes a gente comia escondido na hora do lanche e usava a língua de sinais, voltava para a sala, oralizava. É uma trajetória bem diferenciada do que os alunos aí do sexto ano estão acostumando. Na escola Ellen Keller também é uma escola específica para surdos. E tem uma escola para ouvintes no primeiro, segundo e terceiro ano. Então eu pensei, vai ter intérprete, né? Quando chegou, o professor fez em sinais, boa tarde. Eu falei, que legal, ele sabe sinais. E não tinha intérprete. E o professor já começou oralizando. Eu falei, pronto, mais uma trajetória de dificuldade na minha vida. E estava acostumado. Então, sempre, eles querem inserir para a gente a língua portuguesa como primeira língua. E a gente fica espantado. Em que ano foi isso, Matheus? A sua primeira escola que você comentou? 1983. E hoje isso ainda acontece, né? Até hoje, claro, houveram mudanças. Elas se adaptaram, a língua de sinais foi aceita, uma escola bilíngue. Eu amei a sua história, amei conhecer um pouquinho mais. Então, quando eu falei para vocês, eu estava numa escola de ouvinte, isso causa um frio na barriga, um nervosismo muito grande, porque na hora do intervalo, a diretora da escola, e perguntei, cadê o meu intérprete?
Não, só na aula de reforço. E eu ficava desesperado, preocupado. De terça a quinta, de manhã e à noite. De manhã e à noite, que era a aula de reforço. À tarde, a aula normal. Então, depois a gente via só o professor mexendo a boca, e os olhos chegavam a doer, tinha dor de cabeça, porque me causava confusão as palavras oralizadas, né? Então, terça-feira de manhã tinha reforço, aí tinha língua de sinais, a interação na minha língua. Quando voltava para a aula da tarde, para o reforço, ficava muito cansado, foram 3 anos assim. Na hora de fazer prova de língua portuguesa, eu sempre fui péssimo. Porque não é minha primeira língua. A minha primeira língua, a língua materna, é língua de sinais. Português é minha segunda língua, por exemplo. Você é professora de português, Dani. É a mesma coisa de você ir para a Alemanha e você vai aprender o alemão como segunda língua. Se as pessoas se comunicarem em alemão, você não vai entender. Imagino. Por exemplo, dias de reunião. Meu Deus, eu ficava ali, é como se fosse o alemão. E o pessoal está acostumado com a primeira língua portuguesa, para mim, é língua de sinais. Então, é uma questão de empatia, né? A Libras e a língua de sinais. Vou aproveitar essa sua fala que você falou da língua e vamos começar com as questões. E aí a gente contextualiza, tá bom? Então, bora lá. Primeira questão aí, gente. Pode colocar na tela aí para eles. A Libras é considerada língua ou linguagem? Ele já meio que já falou. Mas aí ele pode explicar, porque muita gente fala, linguagem de sinais, né? Está errado, não está, Matheus, pelo que você falou? Linguagem de sinais é muito diferente. Libras é uma língua, é a segunda língua oficial falada no Brasil. Legal. E a Libras é universal? O surdo tem facilidade em viajar para outro país e se comunicar facilmente? Ontem eu coloquei no meu Instagram um questionário e alguns questionaram isso também. A questão de ser universal ou não. Igual você falou, se eu for para a Alemanha, eu estou lascado. Uma língua mundial igual? Não, são bem diferentes as línguas de sinais. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala português. É o sinal aqui do Brasil. A Argentina, lá o sinal é diferente. Então, são línguas diferentes e língua de sinais também diferente. Mas, por exemplo, dá para fazer uma adaptação de língua, né? Que chama-se o gestuno. É uma língua que você consegue aí usar classificadores, usar língua de sinais, sinais icônicos. Então, é compreensível o gestuno. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa língua de sinais é diferente. Se eu viajar para outro país, eu posso adaptar através do gestuno. Por exemplo, vocês ouvintes estudam português e inglês conseguem conversar normalmente, é uma comparação. Para o surdo, é uma língua chamada gestuno. Legal. E você já viajou para fora? Já. E se virou bem? Olha, eu viajei, antes eu preparei o gestuno porque eu não conhecia essa forma de língua. Então eu fui para os Estados Unidos, e numa faculdade que só tem surdos, lá é muito diferente. Então há uma dificuldade na comunicação, tem essa dificuldade muito grande de se comunicar. Então você pega alguns sinais soltos, alguns sinais no ar, e vai entendendo aos pouquinhos. Então eu fiquei lá 1 semana e voltei para o Brasil. Mas conseguiu se virar, então pelo menos é tipo a gente, né? Tem que fazer uma imersão no país para aprender alguma coisa. Tem razão, professor, é isso mesmo. É bom conhecer um pouco da cultura. Eu era bem jovem na época, então eu fui assim, ansioso e tive essa certa dificuldade. Então aí, com o treino do gestuno, alguns sinais estratégicos, um pouco de língua de sinais, porque na Argentina também tem sinais diferentes. E a gente conhece muito. É interessante a curiosidade de aprendizado de língua. Eu particularmente, depois que eu vim para cá dar aula, que a gente convive com esses intérpretes maravilhosos, né? Eu achei assim, a gente tem que falar sobre isso, porque é algo que a gente vê, nós temos alunos surdos e ainda é deixado um pouco de lado. Eu voltei para uma escola esse ano e eu tinha um aluno surdo.
E eu, primeiro dia de aula, a intérprete não estava lá, cheguei eu, oi, tudo bem? Ele não me respondeu, fiquei com uma cara, gente. E ele lá, oi, tudo bem? E nada, né? Aí a intérprete chegou, então assim, poxa, alguma coisinha a gente tinha que conhecer. Eu me senti deficiente, eu falei, preciso conhecer alguma coisa para falar com ele. Mas aí eu vim para cá, não deu muito tempo, mas eu preciso aprender. Por exemplo, a presença do profissional intérprete é muito importante numa aula, porque às vezes o professor fala, não, eu vou ensinar. Então o intérprete ele vai absorver as informações, vai passar para o aluno surdo, até o intérprete precisa estudar um pouco sobre o que vai ser falado, porque o intérprete sabe a primeira língua, né? Então há essa troca, essa interação de absorver a informação e passar para uma outra língua. Quando o surdo responde em língua de sinais, o intérprete passa para a língua portuguesa, mas muito bem colocado. Então, são profissionais mesmo, tem que ser bem profissional. E aproveitando esse mundo de escola, eu tenho uma dúvida. Porque, por exemplo, eu sou professora de português. Então, esse meu aluno, ele estava na minha aula, a intérprete conseguia se virar um pouco, porque ela dominava a língua portuguesa. Agora, química, física, inglês, tem que dominar um pouco de todas as matérias também, para conseguir assimilar e passar para o aluno, né? E, às vezes, o aluno também não aprende por conta disso. Por exemplo, física, matemática, essas disciplinas são sinais totalmente diferentes, principalmente da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa a gente flui bastante, talvez o intérprete sendo usuário dessa língua. Mas aí você pode perguntar para o surdo, como é a questão da sua língua visual? Na matemática, ó, 3 mais 3, qual o número, qual o resultado? Física é muito complicado você ter sinais. Por exemplo, como aconteceu assim do corona. Aí o intérprete fica, e o surdo também fica assim meio que perdido, porque é algo, uma preocupação mundial, né? Então, os sinais são muito icônicos, é como se fosse a bola, né? E aqueles espetinhos. Então, este é o sinal de coronavírus. É um sinal icônico, totalmente visual. Então, aí o intérprete já conheceu esse sinal e já passa. Ah, é mais legal. ou menos assim que funciona. Muito bem. E quantos anos é preciso estudar para se tornar um intérprete ou de repente dominar aí a Libras? Olha, precisa alguns anos para ser um ótimo profissional. Porque às vezes, por exemplo, o Coda, que é um filho de pais surdos e é ouvinte, ele já está habituado com a língua de sinais, até aí tudo bem. Mas a pessoa ir aprender a língua de sinais, fazer um curso de língua de sinais, e não é só fazer o curso, é importante que ele conviva na comunidade surda, né? Aí se torna uma comunicação muito fácil. O curso de Libras e você não conviver com os surdos, isso demora um bom tempo. Então é importante que você frequente a comunidade surda, que você conheça a cultura, sabe? Para você ver as diferentes modalidades, variações. Verdade. Seus pais eram surdos ou não, Matheus? Minha família, meus pais são todos ouvintes, eu sou o único surdo. E olha a dificuldade de comunicação. Mas, por exemplo, língua de sinais, eu não entendia. E as pessoas falando, e eu ficava nervoso, acabava brigando, porque minha mãe vinha e falava comigo achando que eu entenderia. Então eu falava, olha, a sua língua é portuguesa, a minha língua de sinais, não adianta. Aí a minha mãe fez o curso de língua de sinais, aprendeu o básico, voltou e eu fiquei tão feliz porque teve essa comunicação com a minha própria mãe. Você também teve que aprender, certo? A Libra, junto com a sua mãe, assim, para conseguir se comunicar. Porque você tentava, de alguma forma, falar com ela com gestos, de repente, mas também teve que aprender. Para ser uma coisa, assim, que os dois conseguissem entender um ao outro. Sim ou não? No começo, por exemplo, a gente usava os sinais domésticos, assim, né? Comer, beber, é um sinal que todo mundo conhece. Sim. Então, tomar banho, as coisas mais básicas. Aí, por exemplo, a questão, cuidado, você vai morrer, são sinais assim que você percebe
o significado. Verdade, todo mundo meio que faz, é meio que um signo linguístico, né? Verdade, Matheus. E como é o processo de aprendizagem para os alunos surdos aprenderem essa língua? Você meio que já falou um pouquinho, né? Mas como que é esse processo? Você falou que é um pouco demorado, que não é fácil, que os pais também têm que entender, mas tem que entrar numa escola especializada, tem que ter um Como é que funciona para, de repente, os alunos e os pais também, e os professores entenderem, né? Porque é uma deficiência, até hoje eu vejo assim. Por exemplo, o aluno surdo vai para uma escola em que a primeira língua é a língua de sinais. Então ele vai aprender o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí ele tem várias fases, né? Aí tem a figura lá, pai, está escrito lá, e não tem nada. Então, por exemplo, papai, o sinal. Mamãe, este é o sinal. Então ia colocando pai em português, papai, mamãe. Você associa a imagem com a escrita, né? Por exemplo, a foto do papai, escrito papai. Aí você memoriza isso. Mamãe, papai. Então você já aprende a língua portuguesa escrita associada à imagem e à língua de sinais. Por exemplo, tem uma legenda, né? A questão de cores, que é muito visual. Então a gente acaba desenvolvendo o aprendizado, a aquisição da língua. Tudo trabalhado através de imagens. Aí fala assim, ele está com a família. Essa frase, então a gente vai memorizando. E você acha mais fácil, ou mais difícil, não sei, alguém surdo aprender Libras ou alguém que fala aprender Libras? Porque eu acho difícil, eu acho que eu não tenho muita facilidade com as mãos. É verdade. É a questão de experiência, porque eu sou professor também de língua de sinais. E às vezes os alunos chegam lá e falam, meu Deus, o que ele está falando que eu não estou entendendo nada? Peraí. Vou explicar para você. Avião. Que isso? Que sinal é este? Aí você faz o sinal, a mímica. Ó, esse é o sinal de avião. Ah, entendi, este é o sinal. Então é um compartilhar de aprendizado. É igual o professor de língua portuguesa me ensina. Para mim era muito difícil. Então, através da língua de sinais, havia essa troca. Ensina o professor e o professor me ensina. Teve uma aluna que ela perguntou lá no meu Instagram assim, nossa, como eles conseguem fazer tão rápido? Aí eu até dei risada. É igual a gente fala muito rápido também, não fala? É verdade. Por exemplo, o ouvinte começa a conversar. Vai falando e a gente não entende nada. Aí vamos se pôr no lugar do outro. Vai na língua de sinais também não entende nada. É igual. É uma troca. Você fala rápido e eu sinalizo rápido. Então, por exemplo, eu vou fazer sinais. Isso demora demais. Imagina um ouvinte começar a falar também assim, bem devagar, calmamente. Isso vai te dando sonolência. Então, a língua de sinais é bem fluente mesmo. Aqui a gente teve que aprender, né? Eu falo muito rápido. E às vezes a gente está dando aula, e aí eu falando o nome, e aí os intérpretes, coitado, das mãozinhas deles, às vezes eles falam, Dani, vai devagar. Respira, Dani, porque não está dando para acompanhar. Por exemplo, não dá para fazer todos esses nomes que se faz muito rápido, né? Mas é questão de costume, de hábito. O Sidney que puxou minha orelha no começo. Dani, tem que ser devagar. Eu falei, é verdade, né? Tem que ser devagar. Aí a gente vai aprendendo juntos também. Tem mais uma pergunta. Pais surdos e filhos ouvintes, como acontece a comunicação? E o inverso? Pais ouvintes e filhos surdos, como se dá a comunicação? Você meio que já falou. Quer acrescentar alguma coisa? Por exemplo, o casal de surdo se casam e vão constituir famílias. Então, ele tem um bebê. Então, por exemplo, pode acontecer de ter irmãos ouvintes e eles vão conversar em português. E a questão da língua sinais é trabalhada simultaneamente, né? É chamado de coda, porque os pais se comunicam desde bebê em língua de sinais com eles.
E meio que já responde até às 6, Tá. né? Existe adaptação nas casas das famílias surdas? Como isso acontece? Hoje você sabe se tem alguma adaptação, alguma coisa assim diferente do que foi na sua época, que foi mais puxado, né? Como você conta. Hoje, de repente, eu acho que o pai já consegue entender melhor. Ó, ele não escuta, tenho que procurar algum lugar especializado. Hoje eu acho que tem mais ajuda. Tem a língua que é mais expandida também, né? Tá certo. Por exemplo, dentro da casa de uma família que tem surdos, não tem fábricas e tecnologias tão bem desenvolvidas. Lá fora, sim, mas a gente importa para cá. E é caríssimo para se fazer as adaptações. É caríssimo, de verdade. Então, você adaptar uma casa com uma campainha, onde as lâmpadas vão piscar, como acontecer, por exemplo, fogo, como que eu vou saber que está pegando fogo, babá eletrônica, como que eu vou saber enquanto estou lavando uma louça e o bebê está chorando. E essas tecnologias aqui são muito caras. Antigamente, nossa, a dificuldade era maior. Por exemplo, eu vou namorar. Aí falava assim, mãe, liga para minha namorada. Não, não, por favor, liga para minha namorada. Nossa, depender de outra pessoa e a pessoa lá, oi, tudo bem, como você tá? Ó, o Matheus quer te ver hoje. Nossa, a minha mãe odiava fazer isso, né? Sabe, parece que é viver pendurado no ouvinte. Aí criaram um celular com mensagens, isso facilitou muito para a gente combinar encontros, e isso tirou a dependência do surdo de outras pessoas, com a chegada da tecnologia. Carta, por exemplo, ia marcar por carta, demorava uma eternidade até responder, até encontrar. Hoje não, com a tecnologia para os surdos, WhatsApp e tudo mais, facilitou muito. Eu tô aqui rindo porque eu fico imaginando, sua mãe não gostava da menina, ela devia falar totalmente o contrário, né? Pode acontecer. Liga, fala, olha, marca no shopping, aí troca, coloca outro lugar longe só para não encontrar. É difícil, não é fácil não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Todos os países têm Tá bom. a língua de sinais deles? O Vai. Bruno Henri perguntou. Sim, são sinais diferenciados. Aqui no Brasil, a Libras, na Argentina, ela é outra língua, a língua de sinais argentina, que é uma língua específica de lá. Nos Estados Unidos, é a língua americana de sinais. Verdade. Então, por exemplo, aqui, meu nome, Matheus. Lá na Argentina é diferente. É bem diferente a datilologia. O alfabeto também é diferente, Matheus. Diferente. Aqui no Brasil parece um pouco com a língua de sinais americana, são poucas diferenças. A, B, C, D. O M é assim, então nos Estados Unidos o M é assim. O N. São diferentes configurações de mão. O T é assim, o G dessa forma. Olha ali para nossa tela. Eu não consigo enxergar muito de longe, não. Mas ali está o nosso alfabeto. Tá correto? Acho que tá, né? Como é que eu faço a letra A? Fecha a mãozinha. Gente, eu tenho muita dificuldade. Minha mão parece que não nasceu para isso. É treino, né? Muita prática. Vou fazer o seguinte, eu tô adorando nosso papo. Eu vou abrir pro chat para ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa, tá bom? Então a gente vai dar um tempinho. 2 minutinhos para ver se eles têm mais alguma dúvida, algum questionamento.
perguntas. A Sofia colocou assim, já sofreu bullying? Já. Na escola, da escola, pra gente de surdos é natural. Aí provocam, fazem o bullying, mas questão assim de, você é o gordo. Numa escola de ouvintes, nossa, bullying constante. As pessoas ficavam rindo, me provocando, tirando barato. Palavras assim que eu não gosto, pesada mesmo. Então, camisa do Uruguai, eu estava usando a camisa do Uruguai, nem imaginava. Parecia de uma camisa com um nome feio. E o pessoal ficava me provocando. Eu falava, não, calma, gente, não faz isso. E às vezes não entendia nem a provocação e ignorava, largava para lá. E vocês surdos, quando estão reunidos, já zoaram alguém também? Porque a gente não entende, né? A cara Sim, dele. é verdade, tem essa troca. Na minha opinião, por exemplo, bullying, esse sofrimento, sabe, tem que focar na vida da pessoa, se esforçar e ignorar esse tipo de ação, sabe? Não pode cair, a pessoa tem que ficar firme ali, concentrar e ignorar, né? A pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem o seu valor, então... É verdade, Matheus. É bem isso mesmo. A Gabriele perguntou assim, é muito difícil fazer amizade com as pessoas? Eu acho que ela quer dizer pessoas ouvintes, né, e surdas. Dá sim, há essa troca. Mas o ouvinte tem vontade, tem que ter interesse em aprender língua de sinais. Essa troca, essa parceria. Às vezes não tem interesse e acaba largando e não cria, não tem uma amizade. Tem pergunta pessoal também, Matheus. Você é casado ou namora? Olha as interessadas. Sexto ano, hein? Não sei, Ele não quer responder, não quer gente. responder. Poxa vida. Tem umas perguntas assim que eles estão muito curiosos, né? Eles têm 11 anos de idade. Como faz comprar no mercado? Como que paga a conta? Gente, tem uma vida social, mas eu entendi a questão de vocês para falar com o ouvinte, né? De repente, sem ter o intérprete. Olha, no supermercado é o pior do mundo da minha vida. Antigamente ia junto com a minha esposa, acabou de falar que é casado. E ficava ali conversando, e eu falava, sou surdo. Aí o caixa fica olhando para sua cara e passando os produtos, assim, te olhando, e isso incomoda. E as pessoas conversando ali. Aí perguntava, esse é o filho? Eu falei, não, nós somos jovens, não tem nada a ver com ser filho. Também, às vezes falava, ele é surdo, ai, coitado, tadinho, que Deus te abençoe. Poxa, como? Na Alemanha, por exemplo, chega aqui com outra língua, eles vão falar que é coitadinho, vai ficar olhando? É questão de empatia, né? A mesma coisa. Matheus, vou fazer assim, ó, tem 5 minutinhos, a aula voa aqui. E eu quero que o Sidney suba aqui rapidinho também. Então, eu vou agradecer sua presença. Tem várias perguntas. Eu posso, inclusive, de repente, colocar alguma dessas perguntas no Insta. E aí você depois responde pra gente, pode ser? Você tem rede social, Matheus? O Instagram, Mateus, _Bueno 7. Ótimo. Então, eu agradeço demais. Muito, muito, muito obrigado. Espera ali que eu quero falar com você, tá bom? E o meu sinal, como é que é, Matheus? Meu sinal do meu nome? Isso aqui, ó, gente, por causa do cabelo. Entendeu? Porque eu sou bonita também. Brincadeira, por causa do cabelo. Obrigada, Matheus. Vou dar um minutinho, uns segundinhos pra gente trocar, tá bom, gente? Já voltamos.
Eu tô tão empolgada, porque assim, uma aula não é suficiente. E aí o Sidney voltou, a voz era do Sidney, né? Vocês viram que nós precisamos do intérprete, então ele estava lá embaixo, fazendo sinais para o professor e falando para mim, para eu conseguir entender. Só que a nossa aula de hoje tem como foco lá as variantes linguísticas, né? Então, assim como na língua portuguesa, a Libra também tem suas variações, certo, Sidney? Sim, tem geográfica, regional, social, classe social, histórica. E o Sidney vai mostrar alguns sinais rapidinho, assim, bem no finalzinho, só para dar um gostinho. Qual sinal, por exemplo, é a mesma palavra, mas tem um sinal diferente dependendo da região, ou da gíria, ou do grupo social? Assim, por exemplo, em São Paulo, quando você tem alguma coisa assim de espanto, você diz assim, nossa. Nossa. Nossa, esse seria o sinal. Eu viajei para o Nordeste e o surdo fez oxi. Oxi. Adoro oxi. Minha família é de lá. Às vezes você tem a variação de nossa. Para cima. Exatamente. Então, são variações linguísticas. E aí vocês têm que ir se adequando, vocês percebem essa linguagem fácil? Sidney? É a questão do sotaque, por exemplo. Aqui você diz porta, no interior porta, no Rio porta. Então, você, pelos sinais do surdo, você consegue distinguir mais ou menos de onde ele é. E quando não consegue saber a palavra, vai pelo alfabeto? Pelo alfabeto. Aí você pergunta através da datilologia. Que todo intérprete, todo surdo sabe. Conhece, né? E o alfabeto ele é universal. É o básico. Apesar que eu vi umas variações, nacional. Sabia? Não, isso que eu ia só falar. nosso. É nacional. Exatamente. Ah, tá. É verdade, né? é nacional. E você usa o alfabeto só para nomes próprios, na verdade. É só para dar o nome de rua, o nome de pessoa. Porque tudo tem a questão da língua de sinais. E tem mais alguma palavra que a gente fala muito aqui, de repente, que tem alguma variação? Olha, a gente tem o espanto, sinal de espanto. Você tem, deixa eu lembrar aqui. Mãe na Bahia, por exemplo, você tem o sinal de mãe. Aqui pra gente. Mãe, assim? De mulher, é que esse microfone atrapalha. Mulher, bênção. Na Bahia já é assim, mãe. Então, já tem essa variação. Gente. É bastante. E também tem as gírias. Você tem gírias, você tem sinais religiosos, você tem sinais educacionais, você tem do dia a dia. E tem que ir estudando e convivendo para ir aprendendo esses sinais. A língua de sinais é um eterno aprendizado. E você já foi intérprete na escola, Sidney, de algum aluno? Já, Como é que é ensinar anos. aquelas disciplinas todas? Já trabalhei com o ensino médio há muito tempo, Eu tenho 8 graduações, vamos dizer assim. Nossa, gente. Já acompanhando o aluno surdo desde o início até o término. São 29 anos. Eu sou do tempo que o surdo pagava o meu salário, não era a instituição. Olha, tá vendo? Então tem muita história. Gente, então assim, ó, Sidney, qual que é a sua rede social? É Feltrin Sidney. Só. Feltrin Sidney. Achem o Sidney lá, porque está no final da aula. Pode colocar lá no chat o que vocês acharam pra gente. Não esqueça que tem o Movimento Inova, dia 22 e dia 23. Então, nós teremos uma programação diferente. E avalie a nossa aula. Abre o chat pra mim, hein, gente. Eu quero saber o que eles acharam. Coloquem questões. Eu vou deixar uma caixa lá no Instagram também para vocês subirem algumas questões. Aí o Matheus responde. A gente faz esse intermédio aí, certo, Sidney? Eu Beleza. amei a aula. Que legal. Eu queria que fosse muito mais. Quem sabe a gente pode pensar em um outro dia e estender isso. Bora lá. Certo? Beijo, gente. Até. Muito obrigada, Cid. Por nada, gente. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo. Ó, como é que é beijo? Beijo é assim, né, Sidney? Eu vou dar beijo assim agora. Então, avalia aí nossa aula. E não esquece, tá bom? De colocar lá na caixinha de pergunta que a gente responde vocês, certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até terça.